biologia para você. E nessa aula nós vamos estudar sobre os artrópodes ou filoartrópoda. Então, aula de biologia, nosso tema é sobre cadê minha canetinha? Nosso tema é sobre os reino animal. O conteúdo é o filoartrópoda e nossos objetivos é identificar as características e a diversidade dos artrópodes e também compreender a importância dos artrópodes. Vamos lá? Então, temos aqui. Todos os artrópodes possuem um corpo dotado de vários segmentos e apêndice articulado, com patas e antenas, que possibilita movimentos. Essa é a característica que diagnostica, essa é a sua característica diagnóstica. Identifica e diferencia os artrópodes dos outros. E o que dá o nome do grupo, né? Que vem do grego artro significa articulação, e podos, que significa pés. Então, significa pés articulados. Como representante desse grupo, nós temos besouros, borboletas, aranha, camarão, piolho de cobra, centopeia, tem vários outros, né? Mosca, abelha, barata, enfim, vamos ver alguns desses representantes. Então, a característica principal são as articulações, né? Ele tem o corpo segmentado e articulado, e os pés articulados, por isso, artrópodes, né? Articulação dos pés. Seguimos algumas características deles. As características gerais dos artrópodes. Eles possuem simetria bilateral, isso quer dizer que o corpo pode ser dividido em duas partes semelhantes. Eles são protostômios, isso quer dizer que na fase do blastóporo dá origem à boca durante o processo de gastrulação, porque ele tem um sistema digestório completo com boca e ânus. Aí nessa fase ocorre a formação primeiro da boca, depois do ânus. São triblásticos, que apresentam 3 folhetos embrionários, né? Apresentam a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. São celomados, isso é, tem uma cavidade entre a parede do corpo e os órgãos internos. Essa cavidade possui o líquido que é o celoma, né? O líquido celomático. E possui o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Cefalotórax e abdômen são 2 partes. Esse é o caso dos crustáceos e os quilicerados. E outros grupos podem apresentar o corpo dividido assim: cabeça, tórax e abdômen. São 3 partes agora. Esse é o caso do grupo dos insetos e dos miriápodes, que são as classes que fazem parte do filo artrópode. Então, essas 2 classes têm o corpo com 2 divisões, que é o cefalotórax e o abdômen, porque o cefalotórax é a cabeça junto com o tórax, e o abdômen é a parte de trás. Que seria a parte inferior, né, dos membros, seria. E os outros grupos, insetos e os miriápodes, eles apresentam os 3 segmentos, tá? Seguimos. Mais características gerais. Eles possuem o exoesqueleto, que confere rigidez, permite sustentar o corpo, e impermeabilidade, que tem uma camada de cera na sua superfície, o que lhe permite viver em locais secos, por exemplo, ou em locais aquáticos também, né? Nós vamos ver essa variação. O exoesqueleto ele é constituído de quitina, que é um polissacarídeo nitrogenado, e nos crustáceos ele ainda recebe a deposição, né, mais um acréscimo, um elemento, que é o carbonato de cálcio. Isso torna ele ainda mais resistente. Olha só, um representante dos crustáceos que tem esse esqueleto mais resistente está aqui, ó, o caranguejo. Ele tem um esqueleto mais rígido porque além de ter o polissacarídeo ainda tem o carbonato de cálcio. Esse exoesqueleto ele é bastante importante para o grupo dos artrópodes, né, para esses animais, porque tem essa rigidez, né, que vai sustentar e proteger o corpo, tem essa camada, né, impermeabilizante. Às vezes você joga água, né, a mosca dá uma mergulhada no suco e sai lá, porque ela tem um corpo coberto de cera, né, e é impermeabilizante. Em locais secos também previne a perda de água, né, a desidratação. Então tem várias funções relacionadas a esse exoesqueleto, que é uma característica muito importante dos artrópodes.
Agora vamos ver a anatomia e a fisiologia, né? Como é o corpo deles pelo lado de dentro. Temos o sistema digestório, que é completo, que tem boca e ânus, com peças bucais, né? Essas peças bucais podem ser mandíbulas, quelíceras, entre outras. Isso depende da alimentação, né? Que são adaptados à alimentação. O tubo digestório com regiões diferenciadas e glândulas acessórias. E a digestão é extracelular. Essas glândulas, olha só, vamos observar aqui na imagem. Tem a boca, né, a mandíbula aqui, a peça bucal varia dependendo do animal, do que ele se alimenta, né? Então a forma da boca aqui vai ser, a peça bucal, né, vai ser adaptada de acordo com a alimentação. Aí ele tem o esôfago, né? Tem aqui a glândula salivar e tem, ó, secos gástricos, o intestino, segue aqui embaixo e tem lá atrás o ânus. Ele tem essas glândulas acessórias, como a glândula salivar, que ajuda, né, elimina enzimas digestivas e ajuda a fazer a digestão. A digestão é extracelular, não é cada célula que faz sua digestão, não. A digestão ocorre no tubo digestório e aí vai ser transportado os nutrientes para a célula, certo? Aí o sistema circulatório. O sistema circulatório é aberto lacunar. Como ele tem um coração dorsal que bombeia a hemolinfa, né, que seria o líquido sanguíneo, seria o sangue deles, por espaços dentro do corpo. Olha só, ele tem aqui essa estrutura atrás, aqui, dorsal, e tem esses fragmentos aqui, são as lacunas, ó. Então, o sangue vai ser, ó, coração tubular, né? Esse tubo aqui é o coração, fica nessa região dorsal. Vai bombear o sangue para essas lacunas, para esses espaços, né? Essas artérias aqui. Depois, essas artérias não têm segmentação, igual o nosso sistema sanguíneo, que tem veias e artéria que vai até a pontinha do dedo, se você cortar o dedo vai sangrar. Esse sangue, ele é jogado, ele é despejado aqui fora, ó, e vai circular dentro do corpo entre os órgãos, que são as chamadas lacunas. E depois ele volta, entra no coração de novo, pega o impulso, né, o bombeamento, e segue, faz o percurso das lacunas. Por isso fala que o sistema circulatório é aberto, porque o sangue não circula o tempo todo dentro de veias e artérias. Lacunar, porque ele fica circulando dentro dessas lacunas aqui, que tem dentro do corpo do animal. Seguimos, ainda sobre a fisiologia e a anatomia, temos o sistema respiratório. O sistema respiratório está presente e varia de acordo com o grupo. Olha só, nos crustáceos, a respiração é feita por brânquias, realizando trocas gasosas entre a água e a hemolinfa. A hemolinfa é o sangue deles, né? Seria como se fosse o nosso sangue. Então, as brânquias são estruturas especializadas para retirar o oxigênio da água. Então, os que são aquáticos, crustáceos, eles realizam a respiração branquial. Nos insetos, é por traqueia, ó, não é por pulmonar. Eles ainda não têm um pulmão desenvolvido, né? Aí as traqueias que vão levar o ar direto para os tecidos, então não tem um sistema respiratório com pulmão, alvéolos, tudo isso, só tem a traqueia, a troca ocorre nas traqueias, e aí depois é levado para os tecidos. E nos aracnídeos, a respiração, né, as trocas gasosas é feito por filotraqueias, que seriam um tipo de traqueias filiadas, né, diferente em formas de tubos. Aqui, olha só, a gente tem a respiração traqueal, que é o caso dos insetos. Olha só, tem uma estrutura, ó, traqueia, esses raminhos aqui, essas linhazinhas amarelas aqui, que são as traqueias. Aqui, ó, essa é a estrutura, que é a traqueia, esse tubozinho aqui. Feito a troca gasosa que ocorre aqui, aí o oxigênio vai ser passado direto para o tecido, que é o músculo, já vai direto para o tecido, que é absorvido e utilizado para sustentação, né, para manutenção do animal. Agora, o sistema nervoso. O sistema nervoso é constituído por um par de gânglios cerebrais e um cordão nervoso ventral, com pares de gânglios distribuídos por segmento. Vamos observar. Aqui temos os gânglios, ó. Os gânglios, eles estão localizados, ó, em cada segmento,
esse cordão que está aqui na parte ventral, na parte de baixo. Quando está em cima, fala na parte dorsal, mas está na parte de baixo. Então, ele tem um cordão, 2 gânglios cerebrais, né, um par, né, que está localizado aqui na região da cabeça. E aí tem o cordão, esse cordão ventral, né, que vai seguindo, e em cada segmento do corpo vai ter outro gânglio. É como se fosse várias estações para o sistema nervoso, certo? Agora, o sistema excretor. Nos insetos, ele é constituído por tubos Malpighi. Nos crustáceos, são por glândulas antenais, que são as chamadas glândulas verdes. Nos aracnídeos, em tubos de Malpighi, há glândulas coxais. Então, como é um grupo muito diversificado, a gente está observando que o sistema respiratório varia de uma classe para outra, né? Nos insetos é de uma forma, nos crustáceos é de outra forma, nos aracnídeos de outra forma. O sistema excretor também segue o mesmo conceito, né? Então, de acordo com o animal. Aqui a gente tem os tubos Malpighi, né? São essas estruturas aqui, ó. Isso aqui são os tubos. Eles ficam aqui, localizados geralmente nessa região, e ele vai eliminar, esse é o fluxo. Ele elimina aqui as excretas e junto com a água. Então, segue para cá. Fezes e urinas vão ser excretadas aqui. Isso é no caso dos que apresentam esse tipo, né? Que são nos insetos, né? Os insetos. Agora, o sistema sensorial. O sistema sensorial dos artrópodes, ele é bem desenvolvido. Todos possuem pelos quimiorreceptores no corpo com função tátil, antenas que também têm função tátil, e nos insetos e crustáceos eles possuem olhos compostos. Então, eles têm um sistema sensorial bastante desenvolvido e é fácil de eles identificarem, né, as estruturas, né, no ambiente. Então, eles têm os pelinhos nas patas, né, a gente pode pegar e observar mais aranhas, principalmente é possível ver mais pelinhos. Tem os olhos compostos, é como se fosse um olho sobreposto sobre o outro olho. Ele tem um olho simples, pequenininho aqui, e tem um grandão azul aqui, que é o olho composto. E ainda tem as antenas, que serve também para a função tátil. Então, eles conseguem capturar os estímulos ambientais, né? Mudança de temperatura, de vento, de pressão, identificar se está tendo algum perigo, capturar as presas, a alimentação e assim vai. Agora, a reprodução. A reprodução é sexuada com a presença de gametas, né? Então, vai ter o gameta masculino e o gameta feminino. A maioria dos artrópodes é dioica, ou seja, tem sexos separados. Existe o organismo masculino, o macho, e a fêmea. Em geral, nos crustáceos, a fecundação é externa e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, com vários estágios larvais. Essa fecundação é externa, porque geralmente os crustáceos são aquáticos, então eles colocam, né, a fecundação ocorre na água, no ambiente. E aí o desenvolvimento pode ser direto. O que é o desenvolvimento direto? Quando os indivíduos nascem já com a forma parecida com o adulto. E o desenvolvimento indireto, ele passa por estágios larvais. Nasce a larva, depois essa larva vai sofrer modificação para se transformar no indivíduo adulto. Agora, nos insetos e nos aracnídeos, a fecundação é interna, eles não são de ambientes aquáticos, então a fecundação é interna, sendo que nos insetos o desenvolvimento pode ser direto ou indireto também. O indivíduo pode nascer igualzinho ao adulto, só crescer, ou pode nascer uma larva, depois essa larva se transformar em um adulto. E também pode ocorrer a metamorfose completa ou gradual. Essa metamorfose é a transformação, como no caso da borboleta. Olha só, fecundação, sempre tem um indivíduo masculino, um indivíduo feminino, né? Não sei qual dos dois que é qual, mas sempre vai ter um indivíduo masculino e feminino. A fecundação, no caso dos insetos, que é interna. E aí a gente tem essas situações, olha só. Esse daqui é um caso de que o indivíduo vai colocar os ovos, vai se transformar na larva.
é o mosquito, né, a mosca. E depois vai formar a polpa e aí depois é que vai se transformar no indivíduo adulto. Esse é um caso de desenvolvimento indireto. Esse daqui, ó, também é um caso de desenvolvimento indireto da borboleta. Indireto e com metamorfose. Porque tem o ovo, a larva, aí a larva vai formar a polpa, que vai sofrer uma transformação longa, né? Que é os estágios da metamorfose, e aí depois que vai se transformar na borboleta, que é o indivíduo adulto. E esse outro aqui, da barata, por exemplo, ele apresenta um desenvolvimento direto. Olha só, tem o indivíduo adulto, coloca os ovos, do ovo já vai nascer a ninfa. Observe que ela é pequenininha, mas tem todas as estruturas já do indivíduo adulto. Só vai aumentar, então ela vai crescendo mais um pouco, até chegar no indivíduo adulto. Então, são algumas formas como os animais do grupo artrópodes se reproduzem. Agora, eles ainda apresentam uma outra característica aqui, curiosa, que é o crescimento em mudas, né? O crescimento por muda. Vocês vão encontrar muitas perguntas relacionadas a isso, é bastante comum. Os artrópodes, eles mudam de esqueleto, lembra do exoesqueleto, né, de quitina, que protege o corpo, rígido e tal? Então, eles mudam de esqueleto constantemente para poderem crescer e se dá ao nome de muda, né? Essa mudança de esqueleto, muda de esqueleto, então por isso que fala muda, ou eclides. Crescimento por muda, crescimento de muda, então são várias formas de nome que pode ser colocado a esse tipo de crescimento, porque eles jogam o esqueleto fora para poder crescer. Como que isso acontece? Na fase de crescimento, o exoesqueleto dos artrópodes se desloca da epiderme e uma nova cobertura é produzida sobre a antiga. Então, esse esqueleto ele vai ficando pequeno, o animal está crescendo, está em fase de crescimento. O esqueleto vai ficando pequeno, apertado para ele. Então, ele pega e desprende esse esqueleto, esse exoesqueleto, né, desloca da epiderme, e esse esqueleto vai ser jogado fora. E aí uma nova cobertura, um novo esqueleto, né, vai ser produzido para tomar o lugar daquele ali, mas agora maior para caber o corpo do animal. Então esse é o crescimento muda. Aí, quando a nova carapaça está pronta, o exoesqueleto antigo se rompe dorsalmente, o animal abandona, e aí nessa fase o animal fica temporariamente envolto por uma cobertura pouco espessa e mole. Geralmente, quando os animais estão fazendo essa muda, eles se escondem, eles procuram abrigo, porque o esqueleto é que dá proteção e resistência para eles. Então, quando eles estão passando por essa fase de troca de esqueleto, eles ficam com a cobertura um pouco espessa e mole, né? Uma cobertura mais fininha e mole, porque está confeccionando o novo esqueleto. Então, geralmente, eles ficam escondidinhos, tá? Aí, depois de completado o crescimento, a nova carapaça se estabiliza, né? O esqueleto vai se encaixar até a chegada de uma nova fase de crescimento, né? Aí ele vai crescer novamente, vai chegar um momento que o esqueleto vai estar apertado de novo e aí ele vai precisar fazer a troca. Isso também depende do ciclo de vida do animal. Alguns animais têm um ciclo de vida curto e nem chegam a trocar de esqueleto, tá? Aqui, olha só, um animal se livrando do esqueleto velho. E aqui, olha só, essa casquinha que é o esqueleto. É como se os órgãos internos se descolassem completamente. E aí, joga esse aqui fora e eu vou fazer outro. Quando a gente pisa na barata, por exemplo, a gente dá uma esmagada nela, mas às vezes ela ainda sai, porque o esqueleto é bastante resistente e protege ela, né? Mesmo que aquele impacto ela consegue sobreviver. E aí o esqueleto dela está destruído, então ela joga aquele esqueleto fora e vai produzir outro esqueleto. Também é bastante comum, às vezes, a gente encontrar as baratas sem as asas, né? Que é uma estrutura do esqueleto. Então ela está em processo de formação ainda, ou de muda, né? De troca do esqueleto. Às vezes a gente encontra a barata desse jeito. A barata é um exemplo bem mais comum, porque a gente consegue ver uma barata com mais frequência, né? Dependendo das casas. Então, olha só, esse gráfico, vocês podem encontrar muito esse gráfico em exercícios principalmente. Ó, tamanho, isso aqui, nesse sentido, representa o tamanho do animal, né? O crescimento, o tamanho. E aqui é o tempo que ele vai
gastar para fazer isso. Nos outros animais, ele faz um crescimento, ó, no início tem um aumento bem considerável, e aí depois esse aumento começa a estabilizar, e ele vai meio que parando de crescer. Nos artrópodes, acontece diferente, ó. Tem um crescimento, aí dá uma estabilizada. Aí, opa, vou trocar de esqueleto. Aí ocorre a muda. Aí ele tá com um esqueleto novinho, mas ele vai continuar crescendo. Aí esse crescimento aqui vai chegar um momento que o esqueleto está pequeno. Aí ele vai ter que produzir um novo esqueleto, né? Ele vai ficar estabilizado para produzir um novo esqueleto. Depois cresce de novo. Então, o gráfico, né, essa curva que representa o crescimento dos artrópodes, não é uma curva contínua, como dos outros animais. É uma curva que vai tendo essas pausas aqui, que é as etapas do crescimento e a muda. Crescimento e a muda, ok? Agora vamos ver a classificação dos artrópodes, né? Os artrópodes, eles são divididos em classes e tem, olha só, são divididos em 5 classes e com algumas características diferentes. Este grupo dos artrópodes é um grupo bem diversificado. Então, vamos ver a classificação, né? Essas classes. Primeiro é os crustáceos, né? A classe dos crustáceos. E eles apresentam o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Isso quer dizer que a cabeça e o tórax é fundido, né? A cabeça e o tórax é tudo junto. Eles também possuem 2 pares de antenas e um par de patas por segmento, além de mandíbulas e maxilas, né, os maxilar, e 2 pares de mexilípedes, que são peças bucais. Então, olha só, a gente tem aqui uma parte dos crustáceos. Eles têm o cefalotórax, que é a cabeça, junto com essa parte aqui do corpo, que é o tórax, e a parte de trás aqui da bunda dele é o abdômen. Tem as patas, ó, em cada segmento, né, tem as patas. Tem aqui, tem os olhos bem desenvolvidos, tem as antenas bem desenvolvidas, e ainda vão apresentar a mandíbula, o maxilar, que são as peças bucais, né? A respiração deles é branquial, né, que ocorre diretamente pela superfície do corpo, ou ocorre diretamente pela superfície do corpo, alguns animais, né, porque eles têm um esqueleto rígido de calcário, né. Então, a respiração branquial, porque eles são aquáticos, né. Geralmente apresenta o desenvolvimento indireto, né, e que tem o estágio de larva, né, antes da fase adulta, e a maioria habita ambientes aquáticos, ou seja, eles vivem na água doce ou água salgada. Os principais representantes são siri, lagosta, camarão, os caranguejos, são, olha aqui, ó, representantes da classe crustácea. Certo? Vamos ao próximo. Agora temos a classe dos insetos. É o grupo, né? O grupo mais diverso entre os animais. Dentro do grupo dos artrópodes, ele é o que tem uma variação maior, que tem o maior número de representantes. Eles apresentam o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então, são 3 partes, diferente dos crustáceos, que só são 2 partes. Possuem um par de antenas e 3 pares de patas no abdômen, além de asas. Olha só, uma característica curiosa. Só os insetos têm asas, os outros não. Nenhum dos outros artrópodes tem, tá? As suas peças bucais podem apresentar-se de diversas formas, dependendo dos seus hábitos alimentares, né? Eles podem apresentar aparelhos mastigadores, adaptados para cortar, para manipular o alimento, então depende do que eles se alimentam. Aparelhos sugadores, né? Adaptados para sugar, como os pólens, né? As abelhas, borboletas, tem essa função. E a respiração é traqueal, como nós vimos lá atrás, eles têm uma estrutura que é a traqueia, ainda não é um pulmão bem desenvolvido. Então, olha só, o abdômen, né, ó, cabeça, tórax e abdômen, as 3 partes, e tem 6 pares de pernas, um par em cada segmento, e
apresentam a mandíbula, né, a estrutura bucal, apresentam as antenas também e os olhos compostos, né, como se, ósseo e olhos compostos, eles apresentam como se fossem 2 olhos. Nessa imagem aqui de baixo, a gente tem algumas diferenças das peças bucais. Olha só, o da mosca, por exemplo, ela suga, então é como se ela colasse a boca na superfície e sugasse aquele alimento, aquele líquido. Os pernilongos também, eles têm essa peça de sugar mais aguda, né, que ele enfinha, né, finca lá na vítima para ele sugar. Tem as borboletas, tem essa peça bucal meio enrolada, bem comprida, porque elas precisam, então, entrar na estrutura da flor para fazer a sugação. E tem os que têm mandíbula forte, como gafanhotos, formigas, que mordem, né, que precisam cortar, triturar o alimento. Então, depende de cada animal que vai ser a peça bucal deles. Agora, ainda sobre os insetos. Geralmente, os insetos apresentam desenvolvimento indireto e são encontrados nos mais diversos ambientes, desde terrestres a aquáticos. Entre seus inúmeros representantes, nós temos borboletas, besouros, joaninhas, abelhas, pulgas, libélulas, cupim, piolho, mosquitos, tem um monte. Então, ó, essa imagem aqui de cima tem uma variedade bem grande, né? Besouros, borboletas, mariposas, abelhas, moscas, então a variação é grande do grupo dos insetos. Não é à toa que ele é o grupo que tem a maior diversidade. E aqui a gente tem uma representação, ó, às vezes não dá para, quando eles apresentam as asas, fica meio encoberto a divisão, mas ó, a cabeça, o tórax e o abdômen. As asas, só os insetos têm asas, e as pernas, eles têm 6 pernas, 3 pares de pernas, tá? Agora a classificação dos aracnídeos. Os aracnídeos é o grupo das aranhas, né? Aranhas e escorpiões. Eles apresentam um corpo dividido em cefalotórax e abdômen, que a cabeça e o tórax é fundido, certo? Mesmo caso dos crustáceos. Não possui antenas, olha, não possui antenas, as aranhas não têm antenas. E ainda tem 4 pares de patas no cefalotórax, né? A maioria das patas estão na parte da frente. As peças bucais são as quelíceras e os pedipalpos, que eles usam para agarrar as presas. A respiração é traqueal e ocorre por pulmões filoácidos. São estruturas bem primitivas, assim, quase um pulmão primitivo. Geralmente o desenvolvimento é direto, então não tem estágio larval, os filhotinhos das aranhas já nascem igual aos adultos, só precisam crescer. E são representantes desse grupo, que é principalmente terrestre, as aranhas e os escorpiões. Então, olha só, carrapatos também são desse grupo, tá, gente? Olha, tem aqui o abdômen, né, essa parte de trás, o cefalotórax, que é a parte da frente, tem as quelíceras aqui e os pedipalpos, que são peças bucais, eles seguram o alimento por aqui, né, para triturar. E as pernas, né, as patas, elas ficam geralmente na parte, ó, do abdômen, na parte da frente, do abdômen não, na parte do cefalotórax, ó, as pernas delas. E ainda tem essas duas aqui de trás, ó, elas saem daqui, partem do cefalotórax, essas duas vêm para trás e tem mais esses 3 pares aqui, né, que estão projetadas para frente. Como é a aranha por dentro, olha só, uma grande parte do cérebro está localizado na parte da frente, né, onde está a glândula de veneno, olha aqui, ó, glândula de veneno, estômago, cérebro, está aqui na parte da frente, que é o cefalotórax, e na parte de trás estão os ovários, a traqueia, o ânus, né, que é o final do sistema digestório, o coração, fica na parte do abdômen, certo? Agora, o grupo dos quilópodes. Os quilópodes apresentam um grupo dividido em cabeça e um tronco longo, né? Tronco longo. Além disso, eles possuem um par de antenas e um par de patas por segmento. Cada segmento tem um par de patas. Mandíbulas e 2 pares de
maxilas com peças bucais, né? Então eles mordem, tem uma peça bucal bem resistente. A respiração é traqueal também e o desenvolvimento é direto, ou seja, os filhotinhos já nascem parecido com os pais e daí só vão crescer. São animais terrestres e estão nesse grupo as centopeias. Centopeias são os principais representantes desse grupo. Então, olha só, o corpo só tem essa divisão, cabeça e o tronco, que é esse monte de segmento aqui. Em cada segmento tem um par de pernas, tá? E na cabeça um par de antenas. Aqui em cima a gente tem uma imagem, ó, bonitinha de uma lacraia. Agora, os diplópodes, eles apresentam o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen longo, que é a cabeça e o tronco longo, né? Não é tórax e abdômen, não, tronco longo. Possuem também um par de antenas e dois pares de patas por segmento. É muita perna que eles têm. Por isso que é diplópode, porque é 2 pares agora. Quilópodes tem um par, diplópodes tem 2. E apresenta mandíbulas e um par de maxilar como peça bucal. Ele é bem parecido, as características dos diplópodes e quilópodes são bastante parecidas, mas tem essa diferença principal aqui, que é a quantidade de pernas. A respiração também é traqueal e o desenvolvimento é direto, são animais terrestres e os principais representantes deste grupo são os piolhos de cobra. Eles geralmente não são venenosos, eles enrolam, né, para se proteger quando são atacados, mas eles têm uma peça bucal bem desenvolvida, então que eles saem mordendo por aí, para alimentação. Então eles também têm a cabeça, tem o tronco, que é esse monte de segmento, tem um par de antenas curtas, eles têm as antenas bem pequenininhas e tem um monte de pernas. Se a gente olhar embaixo, ó, parece um monte de pelo. É porque em cada segmento tem 2 pares de pernas. São 4 pernas por cada segmento. Então, muita perna eles têm. Agora vamos à importância dos artrópodes. Ó. Os artrópodes, eles formam um grupo mais diversificado de animais, apresentam cerca de 1 bilhão de espécies, habitando os mais diversos ambientes, tendo em vista que esses animais possuem uma enorme importância, tanto econômica como ecológica, então nós podemos destacar a presença de animais que são utilizados na alimentação, como siri, o camarão. Esses animais são essenciais para o equilíbrio do ecossistema também, atuando na polinização, como as abelhas, borboletas e em diversas espécies de insetos, né? Que são pragas, vamos dizer assim, influência econômica, do ponto de vista econômico para o homem, mas na verdade está relacionada com o ecossistema e o equilíbrio ecológico e tal. Então, aqui alguns exemplos de artrópodes, né? Siri, as aranhas, as abelhas, são artrópodes que eles podem ter alguma importância, mesmo que essa importância não seja boa para o homem, não deixa de ser uma importância. Agora, ainda sobre a importância dos artrópodes, é importante destacar que muitos desses animais podem causar prejuízo para o homem, como o cupim, por exemplo, que destrói, né, os móveis. Alguns são causadores de doenças, né? Tem os piolhos, os ácaros, que atuam como vetores de doença também. Os mosquitos do gênero Anopheles, que transmitem a malária, do Aedes aegypti, que transmite a dengue, a febre amarela e a chikungunya. Então, não deixa de ser uma importância, mesmo que essa importância seja no sentido de causar um prejuízo, certo? Então é isso, nossa aula sobre os artrópodes termina aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.